L, 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 A, E, A. Parou? E. Só um segundo. Só vou deixar o livro um pouco mais assim para ele ficar em evidência. Je n'ai pas compris comment les gens dans le public entendent la traduction en brésilien. Ah, ils ont des casques? Personne n'a des casques, hein? Bonjour, messieurs, dames. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro debate literário aqui da nossa Feira do Livro. É uma alegria muito grande. Ok, très bien. É Ok, j'ai compris. uma alegria muito grande receber vocês aqui e receber essa grande autora, Hannelore Kerr, que está aqui para falar com a gente, nas mãos do grande Eduardo Mulaert. Eduardo, que é advogado, escritor. Queria pedir as palmas para o Eduardo. E estamos nas suas mãos, Edu. Então, logo depois, como sempre, aqui na Feira do Livro, os autores vão autografar os livros aqui logo na saída, na Livraria Dois Pontos. E vamos curtir a feira. Muito obrigado pela presença. Edu, estamos nas suas mãos. Bom dia a todos. Bom dia, Hannelore Kerr. Bonjour. Bem-vinda à maior feira de livros da maior cidade da América do Sul, com o apoio da Embaixada Francesa, que tem prestigiado muito a 451. Aliás, eu sou devedor da França, porque foi graças à França que eu tive uma bolsa e fiz minha pós-graduação de Direito em Paris. E aí isso gerou um livro que se chama Cartas de Paris, Notícias do Brasil, e que vai lhe ser oferecido. Mas agora vamos falar de você. Hannelore Kerr é uma pessoa multiversa. Ela é advogada criminal, ela trabalhou na TV francesa, TV3, ela produz filmes, cinema, documentário, roteiros, e diz que exerce ainda advocacia. Isso nós vamos descobrir daqui a pouco. E eu vou começar perguntando, aliás, uma declaração formal que é necessária. Você não é obrigada a responder, você pode permanecer calada, mas tudo que você não disser pode ser usado contra você. Ok, pas de problème. Primeira pergunta. A grande personagem do livro, lá da Horn, a patroa, e do filme de mesmo nome, onde é personificada pela grande Isabelle Huppert, chama-se Patience Portefeu, Paciência Porta-Fogo. Você pode nos falar quem é essa senhora e por que você se interessou por ela? Pourquoi elle vous a intéressé? Alors, la dernière fois que je suis intervenue dans une assemblée comme la vôtre, les gens sont restés avec la bouche ouverte, as pessoas ficaram totalement de boca choqués. Donc je vais- aberta, queixo caído, completamente chocado. Eu estou sem som aqui. Eu estou sem som aqui. Eu tinha 53 anos. Eu estou sem som dela.
53 anos para uma mulher. C'est bon, continuez. Oui, j'avais pas de son, je leur ai dit. 53 anos para uma mulher é extremamente complicado como idade, como faixa etária. Os pais estão envelhecendo e a gente, na França, não cuida dos pais. A gente põe os pais em casa de repouso. E isso custa super caro. Essas casas de repouso custam caro. E ao lado disso, para de andar, os filhos vão embora da casa, né? E a gente fica nessa situação com gasto extra e sem a presença dos filhos. Então, todo mundo pede dinheiro para a gente. E você, por seu lado, sendo mulher, você entra na menopausa. Então, você chora o tempo todo, não dorme mais. E a sua vida parece aquela música dos Rolling Stones, I Get No Satisfaction. Eis como eu comecei a escrever o personagem, forjei o personagem da Daronne, da patroa. A minha mãe, no centro de... Essas casas de repouso na França chamam-se EHPAD. Ela teve um AVC, né? Não estava mais lá. E ficou difícil, e ela já era difícil. Com o AVC, piorou. Os meus filhos nunca tinham sido tão insuportáveis. E eu comecei a pensar no tema do livro e comecei a escrever a minha própria biografia. E o personagem da patroa é um passado, ela tem um passado especial, digamos. E aqui eu quero abrir um parêntese sobre o romance policial. O modo como a gente distingue bom e mau romance, né, os maus romances, é que nos maus romances as pessoas passam ao ato rapidamente, de repente, sem explicação, sem nada, sem motivo, de repente. E isso, na verdade, só serve à linha fatual. Quanto o meu personagem, né, tem um passado que autoriza a transgressão da lei. E foi tanto assim que, diante de públicos como vocês aqui hoje, faz 10 anos, né, que eu faço isso, nunca nenhuma pessoa, numa única vez, comentou que aquela transgressão não podia ter sido feita. Ninguém me disse que meu livro era imoral, e o livro é profundamente imoral. Por quê? Porque os leitores dizem, eu, no lugar dela, teria feito a mesma coisa. Então, quem é a Patience? E quem sou eu? Na verdade, eu venho de uma família complicada. Uma família de imigrantes. Meus pais não são franceses, não eram franceses, foram imigrantes na França. E quando eles chegaram à França, depois da guerra, eles não tinham nada, mas nada, não tinham nem o que comer. E as comunidades, a gente sabe bem como é, servem de rede, né? Elas formam uma rede, né, quando as pessoas chegam do exterior. E a comunidade do meu pai era a comunidade do pessoal que tinha vindo da África do Norte. E que tinham se aprimorado, digamos, na bandidagem de pequeno nível, né, malandragem. Então, meu pai começou, né, a trabalhar em
roubando carro, boate, e assim foi aumentando o nível. E quando eu nasci, ele se tornou um homem honesto, mas ainda assim alguém muito especial. E essa noção de bem e mal é uma noção muito moral, mas que não tem nada a ver com a lei. E foi assim que eu fui educada, e é assim que é a patroa. Em paralelo a isso, eu trabalhava como advogada. Oui, d'un coup, pardon, vou falar com ela. Oui, d'un coup, ça marche. J'avais pas de som, d'un coup, je l'ai. Então, ao lado disso, eu trabalhei como advogada criminalista. E o meu escritório é especializado em tráfico de drogas. E o tráfico de drogas é a única coisa que dá grana, que paga, né? Porque tem muito dinheiro circulando. E ne vous en faites pas, ça marche, c'est bon. A droga vem da África do Norte, do Marrocos. O Rif, que é o principal produtor de maconha da Europa, né, que chega à Europa. E essa é a nossa especialidade. Ué, ça va? Ué, é que está reverberando. Eu vou falar com ela um minuto. Ué, je sais. Moi aussi, pareil. Então, o que ela estava dizendo, ela está com problema de som, de retorno para o pessoal da técnica aqui, por favor. Está ecoando aqui também, ela está se queixando. Oui, vous pouvez, ouais. Ela vai continuar. Então, ela está dizendo o quê? Que o pai dela se tornou honesto quando ela nasceu, mas ela tem um escritório de advocacia criminalista, mas especializado no tráfico de drogas. E as pessoas que são detidas, os nossos clientes, são pessoas que falam árabe. Né? E o tráfico de drogas é o único que dá grana, né? Porque circula muito dinheiro. E nós temos que trabalhar com tradutores judiciários para falar com a clientela. Como tem muitas detenções, muitas prisões, né? Quando a gente trabalha em comissão de ofício, como se chama lá, muitas vezes, né, pago pelo Estado, pago pelo governo, a gente trabalha até muito tarde à noite. E eu sempre trabalhei com um casal de libaneses muito idosos, 80, 85 anos, é um casal, eles trabalham sempre juntos. E que são tradutores de língua árabe e que têm essa especificidade de falar todas as línguas árabes, né, todas as variáveis. Porque na França a gente não precisa estar inscrito numa lista de tradutor juramentado, por exemplo, como aqui, né? Então, pode ser a faxineira do ministério ou da delegacia de polícia que pode traduzir, sem estar escrita na lista, os áudios. Ora, o problema é que falar a língua do Marrocos não é falar a língua da Líbia ou do Líbano, são línguas diferentes. Então, essas pessoas, né, esse casal, eles conhecem, são professores, são acadêmicos, conhecem todas as línguas árabes. E numa noite de inverno, eram 2h da manhã, a gente com frio, com fome. Eu perguntei para eles por que eles continuavam trabalhando e não tinham se aposentado. E eles me responderam, a gente trabalha porque a gente não tem aposentadoria. E eu disse, como assim não tem? Vocês trabalham para o Ministério da Justiça e não tem aposentadoria? E eles me responderam, não, porque os tradutores judiciários, né, são pagos por baixo do pano pelo Ministério da Justiça desde sempre. Então, de repente, esse universo se abriu para mim, foi uma revelação. E como vocês sabem, na França nós temos terrorismo, a gente sofre com isso.
aquilo que a imprensa chama de islamismo, né, das caves e das garagens, né, dos subterrâneos. E eu disse para mim, meu Deus, a única muralha da segurança pública são tradutores juramentados que são pagos por baixo do pano pelo Ministério. Vocês se queixam do Brasil, mas vocês não sabem como é lá, vocês não têm ideia. Melhor. Você falou dos seus pais, que tinha uma frota de caminhões. Eu gostaria de ler uma linha aqui do seu livro. E o que o seu pai faz? É o pai da paciência. Ele é PDG, mas nos anos 70 se usava, combinava com pato com laranja, gola alta de nylon amarela, com pantalonas e capas de tecido bordado para telefones fixos. Ele tinha feito fortuna enviando seus caminhões para os países ditos de merda, cujos nomes terminam em ão: Paquistão, Uzbequistão, Azerbaijão. Para se candidatar a uma vaga na empresa dele, era preciso já ter estado na cadeia, pois, segundo meu pai, só o sujeito que tivesse ficado preso por pelo menos 15 anos aceitaria ficar trancafiado na cabine de um caminhão. O seu livro pode ser enquadrado como autoficção? De autoficção? Não, é verdade, porque, na época, nós tínhamos a cortina de ferro. A cortina de ferro, ou seja, os países comunistas, né, que eram fechados por um muro, por uma cortina, entre aspas, e quando um caminhão passava, né, para ir a esses países ditos de merda, eles tinham que atravessar os países comunistas. Para chegar até aqueles países, tinham que passar pelos comunistas. Então, nesse momento, a gente fechava as cabines de caminhão, né, com solda, involucrava aquilo, né? Então, aquilo ficava tão lacrado que os motoristas tinham que fazer xixi e cocô pela janela. Em 5.000 quilômetros, eles ficavam trancafiados na cabine. Então, só pessoas que estão acostumadas a viver numa cela de prisão que conseguem fazer esse trabalho. Conseguiam fazer. E eu passei a minha infância no Natal. Nas árvores de Natal sempre tinha em torno, né, em casa, assassinos, que vocês não podem nem imaginar a cara daquela gente. Como advogada, tanto você como seu marido, Jean-Christophe, estão do lado dos direitos humanos, denunciam os erros da justiça, e isso se traduz no seu livro. Inclusive, o seu livro, Commis d'Office, que ainda não está traduzido, infelizmente, mas que eu gosto muito, ele mostra todos os defeitos da justiça, da profissão de advogado. Ele acaba com o pessoal da OAB, do Barreau, e com os secretários da conferência. Mas eu vi que, apesar disso, você foi convidada para lançar o seu livro no Barreau de Paris. Quer dizer, não surgiu um conflito com seus colegas depois de tanta esculhambação? Não, não teve problema, porque o que eu falo é verdade. Porque, vejam, a defesa das liberdades públicas é um grande pretexto. Claro que é o cerne do nosso métier, do nosso trabalho. Mas nós pertencemos à burguesia, e a burguesia, a gente sabe, a gente que quer sair de férias, né? Que quer ter um telefone celular, daqueles bem caros, querem um apartamento bem confortável, e, para isso, precisa de dinheiro. E o que me interessa nesse trabalho que eu faço desde o início é essa relação entre o dinheiro e os bons sentimentos. Defender as pessoas, vejam, eu já ouvi a seguinte pergunta: você é inocente? Você tem 10 mil euros? Eu já ouvi gente perguntando isso. Ser advogado, isso é uma profissão liberal.
As pessoas trabalham por dinheiro. E é por isso que todos os advogados trabalham na extorsão, né, no métier, né, não como, mas com o tráfico de drogas e extorsão, porque dá grana. Depois disso, tem os direitos, claro. Então, tem aqueles que vivem, tem o pessoal que escreve, né? Então, eles vivem em quartinhos minúsculos, quartinhos de empregado, escreve sobre os direitos humanos para a Comissão Europeia. Mas isso existe em todos os métiers, todas as profissões. Eu sinto muito, eu não faço parte disso. O que é importante é ser honesta. Eu ouvi dizer que o seu pai te provocava, dizendo que você ia virar um Zola. E o que se nota é que, nos seus livros, com aparência de livro policial, você, no fundo, está tratando da desigualdade e da injustiça social, o que fica mais manifesto nos seus 2 últimos livros, Richesse Oblige e Le Droit Coupé. Veja, Eduardo, eu convido você a ler a primeira linha do meu livro. Convido você a reler. Tenho certeza que você leu. Mas lê para o público, por favor. O primeiro capítulo se chama Dinheiro é Tudo. E a primeira linha diz o seguinte: os vigaristas dos meus pais tinham um amor visceral por dinheiro, não como uma coisa inerte que você esconde num baú ou deposita numa conta. Não, como um ser vivo e inteligente, capaz de criar e matar, dotado da faculdade de se reproduzir. O dinheiro, né, faz tudo. Infelizmente, é isso o mundo contemporâneo. E é isso também que está por trás, é o pano de fundo de toda a minha obra. E que sustenta isso, né? A relação entre o dinheiro e os bons sentimentos. Eu tento justamente fazer a escrita de um livro e essa relação entre o dinheiro e a caridade, por exemplo, não consigo. Porque nas escolas de comércio, as escolas de comércio francesas, sobretudo na França, nos Estados Unidos, em todos os países desenvolvidos, colocar no currículo que a gente faz um trabalho humanitário, cai bem, né? O pessoal gosta. Então, as pessoas pagam organizações, né, de férias, chama-se turismo humanitário, organização de turismo humanitário, para ir fazer caridade, entre aspas, em lugares, pode ser nas favelas brasileiras, ou no Haiti, ou na África. E as pessoas... Eu tenho um amigo que é fotógrafo, e que fez uma reportagem no Haiti, justamente, onde a gente vê umas loiras altas, lindíssimas, se divertindo com crianças com aquela garrafinha de gel hidroalcoólico pendurado no pescoço. Então, eu li também um texto de um sociólogo que escreveu um artigo super interessante, que se chama Suzana não está contente porque ela não tocou os pobres. É fascinante. Para mim, isso é fascinante. Então, a liberdade e o dinheiro, a generosidade e o dinheiro. Eu escrevi também um projeto sobre o amor materno e o dinheiro, porque na França, as mulheres que têm dinheiro pagam africanas para tomar conta dos filhos delas. E essas mulheres africanas não têm o direito de dizer, falar disso, porque senão elas perdem esse trabalho.
porque a patroa decidiu, por exemplo, que a babá que ela compra, as africanas não podem dizer que têm filhos, porque elas têm que gostar só das crianças que elas cuidam. E elas ignoram completamente todo o plano político, né, daquilo que é migração. Isso também é fascinante. Eu não sei se todos sabem, mas a Patience, ela teve pais mafiosos, depois sofreu muito na vida, se transformou em tradutora judiciária e, graças a isso, ela virou uma grande traficante de drogas, ao mesmo tempo que ela namorava um policial que até a ajudava, né? Então, esse roteiro é muito interessante, muito paradoxal. Eu me lembrei do Jorge Luis Borges, o nosso poeta argentino. Ele dizia que o conto policial, no mundo caótico, dá um certo conforto, porque tem começo, meio e fim. Você acha que os romances como Ripley, ou como o seu, dão conforto, ou eles acabam botando o dedo nas feridas da França, especialmente, o sistema judiciário, as prisões, a polícia, os asilos, os EPADs? O que isso tem o romance noir, né? É um gênero que não existe aqui. O noir, para resumir, é o que torna a propriedade, aquilo que faz na sociedade, o homem se tornar mau. Como é que você vai infringir a lei? O que leva alguém a se tornar violento? Porque muitas vezes a violência também quando você não pode chorar, por exemplo, quando uma pessoa se sente pressionado social e politicamente a tal ponto que essa pessoa explode. O que é o caso, por exemplo, para uma boa parte dos franceses que vivem em condições de vida extremamente difíceis. Então, isso é o que a gente chama de romance noir, né, o gênero. Por isso é que eu levei o vício, né? Então, meu último livro é justamente um romance noir pré-histórico. Mas, falando da Patience, a minha heroína, na verdade, ela se encontra exatamente nessa situação onde não há mais outra possibilidade a não ser transgredir a lei. O Estado a trata mal. Ela não tem mais dinheiro. E pronto. Por que não? Ao dar uma entrevista num bar de hotel, a repórter do Le Monde, você deixou escapar que você tem mais orgulho dos seus 2 últimos livros do que da fase mais policial. É verdade? Sim, é verdade, porque eu sou advogada. Eu escrevi durante anos romances policiais. Mas os meus 2 últimos livros são um modo de provar a mim mesma que eu sou uma escritora de verdade. Porque escrever policial, quando a gente trabalha na justiça, é muito fácil, é super fácil, porque a gente tem processo todo dia, a mesa fica cheia daquilo. A gente tem colegas que contam histórias absolutamente incríveis e que poderiam servir de roteiro para milhares de romances policiais. Mas, intelectualmente, para um escritor, isso não é muito interessante. Então, eu queria tentar outra coisa. E sempre na relação com os bons sentimentos e o dinheiro, eu descobri alguma coisa que os franceses tinham completamente esquecido, que é que durante um século, entre 1804 e 1871, quando os ricos, num sorteio, explicando, tá? Tinha que partir para a guerra, né? Eram as guerras napoleônicas. Serviço militar. Então, serviço militar, na época, para as guerras napoleônicas, eles tinham um sorteio. Quando um rico tirava um número ruim, quando ele era sorteado para ir para a guerra, ele comprava um pobre
para prestar o serviço militar para ele, para já. E antes da guerra de 1870, subiu o preço dos pobres, não tinha mais pobre à venda na França, o que é muito paradoxal. Então, isso conta a história das famílias que procuram pobre em todo lugar para comprar. E eu encontrei cartas da época, né, pobre que era roubado, tinha uma família, antigos prisioneiros que faziam de conta que eram gente que podia entrar para o exército, fazer o serviço militar. E esse lado de pânico, esse aspecto de pânico da burguesia me fez rir muito. Além desse sucesso todo como escritora, cineasta, que agora viaja o mundo inteiro, percorreu o Brasil, você ainda tem tempo de ir ao seu elegante escritório do 78 da Avenida Champs-Élysées, logo em cima da Galeria Les Arches, decantada e tombada? Não, estou cheia. Pedi demissão em outubro. Deu. Estou cansada de trabalhar o tempo todo, estava cansada. Eu vendi a minha casa em Paris para criar uma residência de artistas na Bretanha, num lugar muito bonito, para tentar ensinar aos jovens o que eu sei. E eu creio que esse é o momento de transmitir. Eu estou começando a envelhecer. Os livros da Hannelore têm uma peculiaridade. Uma peculiarité. Além da história ser boa, a linguagem dela é deliciosa e irreverente, muito diferente da que a gente ouve nos tribunais. E ela não respeita nada, nem os africanos, nem os negros, nem os magrebinos, nem os franceses, nem os juízes da Suprema Corte. Então, eu vou ler aqui um pedacinho que eu acho delicioso para mostrar essa linguagem e reverência dela. Eu soube que, na sua infância, havia perto da sua casa um terreno de caça, da caça das autoridades do governo. E, no livro, você cria isso perto da casa aqui dos pais da Patience, né? E é muito deliciosa esta tentativa, essa descrição aqui. Eu vou ler um pouquinho para a gente comentar. Bom, primeiro ela conta que o pai dela tinha uma Magnum 357 e mandava bala em qualquer um que entrasse no jardim. Mas que um dia teve uma circunstância pomposa e excepcional. Ele achava que a lei estava do lado dele, era legítima defesa. Agora, tem essa história aqui. A propriedade era rodeada por áreas de caçadas presidenciais, das quais estava separada apenas por uma cerca de tela. Quando a França, na tentativa de afirmar sua identidade colhuda, quer dizer, muito de macho, enviava seus ministros e seus convidados para massacrar animais inocentes. Esses vinham se refugiar no nosso pátio, assim que o primeiro tiro era disparado. Então, a grama ficava pontilhada com os 50 fazões e perdizes, enormes aves superalimentadas, debochando dos caçadores dali do nosso gramado verde. Os ajudantes, bem que tentavam ir buscá-los, mas toda vez que eles pediam para entrar no nosso pátio, recebiam a mesma enfática negativa do acesso de parte do meu pai. Aí vem um episódio, mas num domingo, veja o que aconteceu. Mas num domingo, por ocasião da visita de um potentado africano, o caso acabou se transformando em tragédia. Para divertir a França-África, tinham levado um caminhão militar de Jambó, cheio de umas pobres corças para soltá-las pela floresta. Uma delas conseguiu escapulir dos caçadores e pulou a cerca para se refugiar na nossa varanda.
Os ajudantes, dessa vez, não tocaram educadamente a campainha, perdão, mas invadiram. A propriedade, cortando a referida cerca, invadiram a propriedade, cortando a referida cerca, seguidos pelo potentado e sua corte, todos usando como os personagens daquela pintura do século XIX, intitulada O Rei Maximiliano da Baviera de Volta da Caça, chapéus adornados com uma pluma de fazão. Meu pai saiu feito uma fera com a Magnum na mão, mas, vendo que não podia atirar em ninguém, apontou para a cabeça da corça e a explodiu a queima-roupa, fazendo respingar sangue no elegante traje de tweed do Rei Negro. A França-África saiu da propriedade bastante frustrada. Meu pai tinha estragado o dia dela. Você pode comentar? Eu não tenho nada a dizer, é verdade isso. Isso aconteceu exatamente assim, né? E foi legal assim, não tenho nada a acrescentar. Agora, eu espero, não é, que a Dublinense, outra editora, faça a J'espère gentileza que de traduzir o seu d'édition livro aqui para Dublinense, nós, notre maison porque eu d'édition traduise votre li em bouquin. francês e me deliciei. Eu Il y a vi un que problème agora de você son está là, muito désolé. Parce que prestigiada je l'ai lu en français, c'était un e délice. reconhecida pelos Et historiadores e também Vous pelos avez antropólogos. beaucoup de prestige. Com o seu livro Os Dedos Cortados, que se refere a um crime que teria acontecido há 35 mil anos atrás, na pré-história, e que foi através de um cadáver descoberto numa gruta. Por incrível que pareça, os antropólogos estão encantados com o seu livro, e com o Richesse Oblige, os historiadores, o que deve ser uma grande realização para você. Vamos trazer esse livro para o Brasil? Eu não sei, não sei. Meu editor está aqui, Gustavo. Os dedos cotados, né? Le doigt coupé, é legal mesmo. Que seja editado no Brasil, que seja publicado aqui. Porque, como aqui no Brasil, vocês estão aqui num continente que não tem pré-história, porque a humanidade subiu, né? Subiu da África para a Europa, né? Para o hemisfério norte, e depois foi pelo Estreito de Bering para descer até a América e chegar aqui, né? Então, na verdade, no Brasil não houve pré-história. Ou seja, aqui no Brasil não tem o que nós temos na França, vocês não tiveram, né? Aquela representação dos bestiários que nós temos, que foi aqueles desenhos nas grotas, como Chauvet, como Lascaux, não tem aqui. Então, aquele sílex que a gente encontra na terra, aquelas representações pictográficas nas cavernas, não tem aqui. Quando a gente passeia na Dordogne, na França, a gente sente essa pré-história em todo lugar. Porque tem aqueles abrigos, né, dentro das grotas, onde os nossos ancestrais se protegeram. E, na verdade, a humanidade sempre tentou se proteger da chuva. Em todo lugar onde a gente tenta se proteger da chuva, né, porque aqui não teve pré-história, mas o que a gente tem lá é essa constatação de que todo mundo sempre tentou se proteger. Há 40 mil anos, tem 100 mil anos de humanidade. Olha, e zilhões de anos de pré-história. Então, depois disso, o que eu sei? É que eu fiquei conhecendo uma jovem autóctone brasileira que me disse que as populações autóctones têm a sua própria cosmogonia, com a sua interpretação do nascimento, da origem da humanidade. Eu estou falando de fatos, eu estou falando do quê? De coisas científicas, dados científicos, objetos que foram encontrados, dados encontrados.
Para escrever o meu livro, eu fiz muita pesquisa, especialmente numa disciplina que se chama paleomitologia, e justamente a palavra do mito, né, que conta, que narra a história da humanidade, foi encontrada em lugares onde os índios aqui no Brasil, assim como os aborígenes na Austrália, porque essas foram populações que ficaram isoladas e os mitos ainda são autênticos. E o mais antigo mito da humanidade, o mito da emergência, ou seja, aquele que narra que a Terra é um ventre, do qual saíram todos os animais e os seres humanos. E é por isso que nós pensamos que as grutas foram ornadas por animais. Essas grutas, como o Chauvet, como Lascaux, foram ali, fizeram desenhos, né, figurando essa emergência da vida. Depois, ao lado disso, como é que um homem teve, algum dia, um ser humano, a coragem de entrar com uma luz na escuridão para desenhar, para figurar essa emergência? Isso a gente nunca vai saber. Porque o que é preciso ver é que nós tivemos antepassados que foram tão inteligentes quanto nós. E que eles iam dentro dessas grutas pintar esses afrescos com aquela luzinha produzida pela chama de gordura, né, naquela escuridão completa. E esses afrescos são tão realistas que é surpreendente que ainda não se tenha, que jamais se tenha encontrado uma única representação humana. Só animais. Olha, você precisa conhecer melhor a nossa antropologia caipira aqui do Brasil, porque nós temos tesouros inacreditáveis de histórias contadas por ancestrais de talvez de 100 mil anos em parede de caverna. A Serra da Capivara, por exemplo, é um espetáculo. Mas vamos voltar à nossa patroa. Você pediu para eu ler a primeira linha do livro, eu me lembro das últimas linhas, onde você diz: não há polícia sem polícia baixa. O que você quis dizer com isso? Causou alguma reação por parte da valorosa corporação da Polícia Judiciária? Não provocou problema. Há processos regulares de infiltração, né, no meio da droga, né, dos entorpecentes. Os policiais pagam traficantes de entorpecentes para que a droga entre na França, para seguir, né, para poder acompanhar o fluxo, o caminho da droga. E, sobretudo, para ficar sabendo, né, quem são os contatos, quem são os atacadistas de droga na França. E os que entram, então, são os informantes, né? Esses são os infiltrados, os informantes. Então, houve anulações de processo recentemente, porque tudo isso estava mesclado a coisas nem um pouco aceitáveis. Olha, quem quiser fazer pergunta, ela está passando com uma tabuinha, os últimos 15 minutos, eu não sei se já chegamos nos últimos 15, vão ser dedicados às perguntas do público. E eu vou fazer uma pergunta, porque tem uns pedaços do seu livro e do filme que é hilário, que eu adoro, que é quando você conta da dispersão das cinzas na Galerie Lafayette. Você pode contar isso? Porque eu acho delicioso esse pedaço. Eu quis fazer isso, ou seja, incinerar a minha mãe e colocar as cinzas dela, né, nos bolsos. Mas eu quis fazer um certo terrorismo, a minha irmã não aceitou. A minha irmã falou: não, nada disso, a minha mãe quer ser enterrada, a mamãe queria ser enterrada. Mas ela foi enterrada, mas eu consegui que na tumba dela estava escrito, na lápide dela, ela só amou os cachorros e as Galeries Lafayette.
Agora, o episódio ao qual eu me refiro, que está no livro, é delicioso porque a Patience e as duas filhas levam as cinzas da mãe para a Galerie Lafayette e distribuem essas cinzas no bolso dos modelistas mais caros, os mais elegantes. E aí a nossa Nelore adverte: se por acaso você encontrar cinzas no bolso aí de um, sei lá, um grande costureiro, são as cinzas da minha mãe. Exatamente, é isso mesmo. Temos perguntas já? Uma questão. Exatamente, foi nessa ocasião. E o fato a que ela se refere era a conscrição militar, que foi muito geral, em 1870, que precedia a guerra. E, então, os burgueses, tirados à sorte, contra ela, eles podiam comprar um pobre no lugar. Então, como veio a Guerra Franco-Prussiana, isso inflacionou o mercado. Porque, antes da Guerra Franco-Prussiana, um pobre custava 2.000 euros. E, com a guerra, passou a valer 8, 9, 10. Então, precisava um capital maior para você substituir o seu filho na guerra. No Ceará fizeram isso também. Eles mandavam os pescadores. Bom, olha, quem quiser escrever, ela está passando aí com uma tabuinha. Ela está observando o seguinte, que essa prática aconteceu na época da escravidão também. A escravidão, e eu estudei muito as companhias de seguro, a história das companhias de segurança. Na verdade, as companhias de seguro francesas e portuguesas nasceram justamente na sua modernidade naquela época, por dois motivos. O seguro da perda de escravos, né, do carregamento de escravos durante o tráfego, na travessia, assim como a mutualização de riscos no caso de sorteio. E os pais cujo filho tirava um número ruim, né, quando ele era sorteado, o seguro pagava um pobre para eles. Olha, a primeira manifestação que vem da plateia, eu não sei, eu acho que talvez não tenha sido bem compreendida quando você falou da pré-história no Brasil. Tem uma pessoa aqui que não assinou, mas diz: o Brasil tem uma importante pré-história, a Serra da Capivara, no Piauí, e a Luzia, em Minas, que é a primeira mulher pré-histórica reconstituída aqui no Brasil. Sim, vocês têm razão, mas o que eu quis dizer é que essa pré-história não é estudada na Europa, por causa não é nada, não se estuda absolutamente essa pré-história, o que é pena, porque a gente não divulga no Brasil o que foi encontrado, né? O que existe. Eu não sei qual raça humana cresceu aqui. A França e toda a Europa, até a Sibéria, foi bloqueada durante a era glacial, né? E uma nova raça humana nasceu, que é o homem de Neandertal. O homem de Neandertal, nós, de raça branca, possuímos 3% dos genes desse homem de Neandertal. Os negros da África, 0%. Mas não tem só o homem de Neandertal, tem o homem de Flores, de Heidelbergensis, tem outros homens, tem um monte, né? Não é só o de Neandertal. Aqui eu não sei qual terá sido. Os antropólogos daqui é que têm que divulgar a história daqui. Olha, o que eu posso dizer é que grande parte das descobertas arqueológicas aqui no Brasil foram contrabandeadas para museus europeus. Então, estão lá na Alemanha, na Inglaterra, na França. E o que você descreve não é nada mais, nada menos do que aquele europocentrismo, que a Europa, às vezes, olha demais para o seu próprio umbigo.
Mas uma última pergunta aqui é: quais são as principais influências literárias quando resolveu escrever romances policiais? De polar. Eu não leio romance policial porque me enche o saco. Eu acho que é um desastre e mal escrito. Eu leio e li muito escritores do século XIX, Zola, Flaubert, Mirbeau, Darien, outros. Eu posso dar outros nomes, mas que são menos conhecidos aqui. E o que é muito importante para mim é como, né, quando se faz aquela escala no piano. A gente fala de uma época onde não tinha cinema e não havia imagens. Os escritores sabiam escrever uma situação, um sentimento, um modo de postar as mãos, de colocar as mãos, uma expressão visual. Eles sabiam fazer isso com palavras. E isso é extremamente importante na minha escrita. Eu penso que as pessoas que me leram em francês se percebem, se dão conta de a que ponto a linguagem é uma linguagem tradicional, a que eu emprego, particularmente no meu penúltimo livro, que fala nitidamente de língua, porque a noblesse, essa richesse oblige, acontece em duas épocas diferentes. Então, tem a língua do século XIX e a língua de hoje, de um lado e de outro. Mas eu sempre dou o exemplo seguinte. Um livro do Zola que se chama Le Ventre de Paris, O Ventre de Paris. E, na verdade, a história começa da seguinte maneira. Tem dois homens que estão sentados numa carroça que sobe aquela avenida da Grande Armée na direção do Arco de Triunfo. O Arco do Triunfo tinha acabado de ser construído. E eles vão numa espécie de carroça cheia de legumes e verduras, na direção do Les Halles, que é um mercadão, né? No centro do Paris, ficava no centro de Paris, onde ficava esse mercado coberto, onde todos os parisienses comiam na época. E eles estão falando de política na parte de trás dessa charrete, dessa carroça, e da vida maravilhosa que eles vão ter, porque eles estão indo a Paris pela primeira vez, né? Eles vêm do campo e eles vão ser bem-sucedidos. E Zola fala, né, dos repolhos que vão caindo por causa das pedras da rua, e ele descreve o rosto desses homens que estão vindo do campo, né? Então, são filhos de professores que vivem no interior. Então, eles vêm do campo, vêm do interior. Ou seja, essa classe social letrada francesa, né, que vem do campo, vem do interior e que vai fornecer, vai alimentar toda, né, essa literatura, essa imprensa que vai tornar a França famosa no século passado e retrasado. Então, são pessoas muito interessantes. Por quê? Porque eles correspondem a esse teto de vidro, né, da burguesia. Eles sofriam isso. Por quê? Porque eles eram pobres, mas educados. Eu penso que essa classe social ainda existe hoje. Né? Isso chama-se a esquerda. Então, eles estão subindo essa avenida da Grande Armée e, de repente, o Zola descreve Paris. E na escrita dele parece um filme do Spielberg, com a descrição, com aquela história que entra, né, como se fosse um guincho, dando uma vista geral sobre Paris, com as 26 letras do alfabeto. E é isso que me fascina nessa escrita. Antes de fazer a última pergunta, eu devo anunciar que a Anne-Laure vai autografar o livro
logo ali na saída do auditório, em seguida. E a minha última pergunta é a seguinte. Quando Hemingway, no tempo em que diz que era pobre e feliz, morava em Paris, ele emprestava livros na Shakespeare and Company, da Sylvia Beach. E ele adorava emprestar os livros dos russos, os livros complicados. Mas ele diz que, quando ele estava exausto do trabalho, ele gostava de ler o Simenon, de ler o Maigret, e que é uma pena que a Gertrude Stein não tenha conhecido o Maigret. Você está mais para Maigret ou mais para Crime e Castigo? Dostoiévski. Dostoiévski, inspecteur Maigret, de Simenon. Há muito Dostoiévski, super Dostoiévski, mas o inspetor Maigret, essa personagem, o Simenon, criou alguma coisa de muito interessante. O regionalismo. Uma pessoa que mora, por exemplo, na Bretanha, vai comprar um certo volume. E outra pessoa. Ou então A Morte Misteriosa de Brest. Não, é Sabardo com Carnot. Vai escolher o que vai comprar. Foi assim que ele fez fortuna, o Simenon. O regionalismo vende para caramba. Cada um escolhe o que vai comprar. Se você pensar no assassinato de Minas Gerais, se alguém lançar esse livro, e você fizer uma divulgação disso, vocês vão vender. Se alguém escrever e divulgar alguma coisa regional, vai vender. E depois se concentra em outra região do Brasil, com as suas diferenças culturais respectivas, e você fica famoso. Muito obrigado, Hannelore Kair. Com sua profissão fascinante, seus livros fascinantes, seus filmes fascinantes e sua prosa fascinante. De novo, muito bem-vindo ao Brasil. Volte sempre e nos visite mais. Obrigado.